Dudu no rival. Vamos lá, rapaziada, vamos falar aí sobre o Dudu, que agora é jogador do Clube Atlético Mineiro, para a surpresa de 0 cruzeirenses, né? Primeiro o Mike vai trazer as informações e depois a gente vem com o comentário. O Dudu foi anunciado hoje, agora há pouco, no Atlético Mineiro. Fizeram algumas provocações ao Cruzeiro, né, indiretas ali durante os posts, antes de anunciar oficialmente. Contrato até 2027, dezembro de 2027, o mesmo tempo que ele tinha aqui no Cruzeiro. Primeiro falaram que ia ser um contrato até 2026, mais um ano de metas, mas pelo que ficou definido foi até 2027 mesmo tempo de contrato. Imagino que tenha sido uma exigência do Dudu. E antes de ser anunciado, algumas horas antes, ele concedeu uma entrevista à Itatiaia, que foi publicada no YouTube deles. Pra quem? Pra Itatiaia. Ah, tá. Pra eles, né? Falando um pouco ali de alguns dos como posso dizer assim, dessas polêmicas que tiveram aí dele no Cruzeiro. Aí ele falou, né, uma das coisas mais importantes que ele falou, que não teve pedido de demissão do Jardim. Ele falou que isso é mentira. E deu também outras declarações controversas. Eu vou até deixar pro De Leon no comentário dele falar sobre elas, porque ele pontuou algumas mais cedo. Mas falou que, por exemplo, ele que pediu pra sair do Cruzeiro. O que não faz tanto sentido assim, ao meu ver, porque o Cruzeiro pagou a multa dele, né? Senão teria que ser o contrário, ou um acordo de ninguém pagar. Mas foi essa aí a entrevista do Dudu, que foi no momento oportuno, dito que poucas horas depois ele já seria anunciado oficialmente. Vamos lá, Diego De Leon. Eu falei só pra você aguardar o Mike concluir. Vamos lá. Eu entendi, eu atropelei aqui. Cara, assim, eu queria até aproveitar esse momento aqui e até tinha escrito uma parada aqui mais cedo, né? Acho que o Cruzeiro, ele nadou de braçada no Atlético nas décadas de 60, 70, anos 2000, anos 90, 2000, 2010. E eu acho que isso destruiu a autoestima do clube dele, sabe? Foi tanto trauma, tanta surra histórica que causou danos permanentes. Todo atleticano carrega uma mágoa do cruzeirense, rancor, inveja. É quase um caso clínico, sabe? Todo atleticano precisa fazer terapia, mas não é por causa da infância. Não. É superar o Cruzeiro. Mas não se preocupe, a gente entende, ser humilhado por décadas não é fácil pra ninguém. Então, assim, eu aconselho que todos vocês procurem terapia já. Agora, falando aí da questão do Dudu, né? Na verdade, nós estamos falando da questão do Dudu, né? O Dudu falou algumas coisas que eu até pontuei no grupo nosso da Cruzeiro Esporte. Primeiro, ele falou, eu busquei a rescisão. Não, o Dudu não buscou a rescisão. Quem buscou a rescisão foi o Cruzeiro. O Dudu queria corrigir o erro dele. Tanto que na entrevista ele fala, eu reconheço que o time daquela minha fala pós-jogo palestino foi um erro e eu falei pro Pedrinho, Até porque se fosse o desejo dele de sair, não, eu quero sair. Por que o Cruzeiro ia pagar ele mais 15 milhões pra ele sair se ele queria sair? Exatamente. Então não faz sentido essa fala dele, tá? E outra coisa que ele falou, o que eu falei mesmo? Isso que eu falei lá no grupo lá. Tá no grupo aí, deixa eu dar uma... outra coisa que ele... Em relação a não ter pedido a demissão do Jardim? Que ele não pediu a demissão do Jardim. Cara, é controverso, porque a gente vendo, né, duas pessoas da idade do Pedrinho e do Leonardo Jardim, e a seriedade que a gente tá vendo que o Jardim leva as coisas, eu não acredito nessa versão do Dudu, que ele não pediu a demissão. Eu realmente acredito na versão que foi solicitada. A forma como foi solicitada, eu não posso afirmar. Se foi numa reunião, se foi num papo informal. Mas ele falar que não pediu a demissão, também não concordo com isso. E quando ele diz que jogador nenhum tem garantia de que vai ser titular. Sendo que na primeira oportunidade que ele não foi titular, ele foi diretamente no dono, que tem um carinho especial por ele, que fez maior esforço para trazer ele, para reclamar que estava sendo reserva.
outro ponto que você anotou aqui, vou falar os dois que você já desembola deles, foi sobre ninguém ter garantia de ser titular e também de respeitar os companheiros. Isso, ele falou, eu vou respeitar todo mundo aqui no Atlético, igual eu respeitei em todos os clubes. Não acho que você vai respeitar, porque se você respeitasse, Dudu, você não teria dito aquilo naquela entrevista daquele momento, né? Não entendo porque eu sou reserva, eu não sei, sendo que você teve uma reunião com o treinador dias antes e ele te explicou o motivo pelo qual você não vinha sendo titular. Então, assim, eu não gostei da fala dele, mas eu achei uma coisa muito montada, sabe, Diogo? Eu achei que essa entrevista, pro veículo que foi, a forma como eles foram anunciando no Instagram, sabe? Sempre fazendo menção a nós, o Cruzeiro. Sempre fazendo menção a nós. Por isso que eu acho que o Atlético precisa urgentemente de terapia. Vamos lá, a minha opinião sobre o Dudu, ela é muito simples. E eu quero falar aqui o seguinte, o Dudu, ele, muitas vezes na vida, não tem jeito, né? As escolhas que a gente faz, as ações que a gente toma, vão destinando as coisas. Então, não vamos pegar aqui só o que aconteceu com o Dudu no Cruzeiro. O que já vem acontecendo desde lá do Palmeiras, porque a relação dele de desgaste com o clube, com o torcedor, né, e justamente por esse comportamento dele, começou no Palmeiras. E começou quando o rendimento técnico dele começou a cair, ele começou a não ser mais titular absoluto da equipe, e aí começou a dar problema. Porque a mesma coisa que ele falou aqui, ele falou na entrevista da Tatiaia. Não, porque eu tô acostumado a ser titular a vida inteira. Pode puxar na matéria que ele falou a mesma coisa. Ele falou a mesma coisa. A gente fica incomodado e tal, que não sei o que lá. Só que é a mesma coisa que eu falei antes, cara. A melhor forma de você cobrar a titularidade é entrando dentro de campo e jogando bola. E aí, se você não tá tendo muitas oportunidades, quando a oportunidade lhe é dada, você tem que entrar em campo e tem que comer a bola. E ele não tá fazendo isso no Palmeiras, sofreu uma grande lesão, né? E veio toda a situação, aí começou a tretar com o Abel, começou a tretar com a Leila. E aí, o primeiro grande ponto do Dudu pra mim, que já foi o erro principal dele em relação ao Cruzeiro, é falar, eu vou e depois voltar atrás. E em momento nenhum, a gente viu o Dudu chegando e falando que, tipo assim, que errou. Pô, realmente ali, eu ia, mas acabou que aconteceu isso. Não, mas a galera não sabe que não sei o que lá. Não há aquela hombridade, né, de chamar no peito o erro ali, a responsabilidade. Igual rolou comigo lá no negócio da MCE. Sim. O que você quer falar do que você mandou o Hulk tomar no cu lá? Eu falei, presidente, tô errado. Qual que é a minha punição? Quer falar nada não? Só me fala quanto jogo eu vou tomar. Eu tenho que falar nada não, tô errado. Então faltou dele ali chegar. E aí você sabe o que aconteceu, cara? Depois dele fazer isso, a torcida do Palmeiras já era birrada com o cara, ele conseguiu pegar mais birra ainda da torcida do Cruzeiro. E ainda assim, Dudu, a torcida do Cruzeiro, sabe o que ela fez? Te deu um outro voto de confiança, cara. Depois do que você fez, de falar que ia vir e não vir, a torcida ainda te deu um voto de confiança. Já pensou se você tivesse vindo no meio do ano passado e o Cruzeiro esse ano tivesse na Libertadores? Com contribuição sua? Olha que cenário maravilhoso. Mas você não veio, aconteceu tudo o que aconteceu. Depois chega no final do ano, a torcida te dá um outro voto de confiança. E você começa mal. As oportunidades que ele teve, ele começou mal. E aí, na hora que ele começou, que eu não vou ser injusto, que ele começou a evoluir, e a gente comentava aqui, ó, Paulo Dudu, melhorando jogo a jogo. Houve ali toda a situação que... Foi muita coisa que aconteceu no Cruzeiro, gente. Aí treta com o Matheus Pereira, aí que não sei o que lá, aí já começou a cobrança pra cima do Matos, Lautaro não jogando nada, o Wallace trombando na bola, e foi juntando tudo aquilo. O Leonardo Jardim chega, pô, precisa dar uma organizada na casa, e ele conseguiu fazer isso, tanto que a gente tá vendo aí o Cruzeiro. Só que nesse momento inicial, o Dudu tinha que ficar de fora. Porque quem estava jogando ali pelo lado dele era o Wanderson. E pelo bem do Cruzeiro, o Wanderson, naquele momento, estava sendo melhor. Não estou dizendo que o Wanderson é melhor que o Dudu, porque o Dudu é muito mais jogador que ele, pode só ver a carreira. Mas naquele momento, para as ideias do Jardim e para o que o Cruzeiro precisava, o Wanderson estava sendo melhor. Nós vimos contra o Flamengo. A partida que o Wanderson fez. E aí, nesse momento, o cara tem que ter um entendimento, pô.
do grupo, da instituição. E não bater no peito e falar, não, eu estou acostumado a ser titular a minha vida inteira. E outra coisa que eu já sei o que você ia falar. Eu sei o que você ia falar, que você esqueceu, eu completo pra você aqui. Ele na entrevista falou assim, eu sempre respeito meus companheiros por onde que eu passo. Aí você chegar e falar assim, pô, fui sempre titular por onde que eu passei. Você tá respeitando o Wanderson? Tá, não. Você tá respeitando o Wanderson? Que tá bem? Aí você quer ganhar no grito a titularidade do cara que tá entrando e que tá entregando o que você não tá entregando? Então você não respeitou o Wanderson, você não respeitou os companheiros de ataque, você só pensou em você o tempo todo. E aí depois vem essa situação aí pra fechar com chave de bosta, né? Pra gente poder falar isso, que de demissão de treinador. E no final das contas, todo esse pacote aí agora, que agora ficou claro, né? Que ficou nítido pra torcida do Cruzeiro, tá indo pro lado de lá. Tá indo pro lado de lá. Só que a abordagem quando é pra cá, Cruzeiro é uma. A abordagem quando é pra lá é outra. Eu não tenho nada com o atleticano, não, irmão. O Dudu vai se lascar pra lá e vai seguir a vida dele pra lá. Mas eu acho que o atleticano também, da mesma forma que nós estamos caindo na real agora, eu acho que também não tá entendendo o tipo de jogador que tá chegando lá. Que é um cara que dá a palavra e volta atrás, que é um cara que quer ganhar a titularidade do grito, né? Que é um cara que fala as coisas e depois não assume e que tem que entender que eu acho que o Dudu tem muita lenha pra queimar ainda. Ele tem 33 anos, certo? Tá voltando de lesão, ele tem futebol, ele é bom jogador, todo mundo sabe disso. Ele só não é mais o Dudu de 25, 26, 27 anos. Agora, nisso tudo, mais uma vez, para eu poder fechar o meu comentário aqui, é o seguinte, né? Quem que organizou tudo isso aí fica ileso nessa história. Fica ileso nessa história. Olha o contrato que o Cruzeiro fez com o Dudu. Olha o prejuízo que o Cruzeiro vai tomar com o Dudu. Quem é que organizou tudo isso, gente? Aí, ô Deleon, quer que eu fale pra vocês aqui, ó, do fundo do coração? E eu fico até com dó, cara, que eu vou falar aqui agora. Eu fico até com dó, porque eu sei que o Pedrinho é um cara que tem um coração bom. Mas nisso tudo aí, fizeram o Pedrinho de otário. Sabe por quê? Porque o Dudu pra vir pra cá, tem que pagar luva, tem que pagar isso, passa na mão do empresário. Aí o cara fica aqui, 3, 4 meses, vai receber uma rescisão de 15 milhões de reais, que vai pra mão de todo mundo, o empresário ganha nisso aí, e agora o cara assina com outro clube e vai entrar mais dinheiro pro empresário. Se tem alguém que tá feliz nessa história, meu filho, se chama André Cury. O homem tá aqui, ó, as canjicas tá de orelha a orelha, porque é só dinheiro no bolso do homem aí, com essas negociações furadas que o Cruzeiro sempre faz e se envolvendo sempre com os mesmos camaradas aí. E só complementando, né? Não vou entrar no mesmo ponto que vocês, porque não fica repetitivo, mas vocês falaram muito bem aí, eu assino embaixo tudo, concordo plenamente. E agora o problema não é mais nosso, gente. É um problema que deu dor de cabeça, que encheu o saco, que trouxe prejuízos aí ao Pedrinho, ao Cruzeiro, né, consequentemente. Mas o problema não é mais nosso. Aí agora é o Atlético que se vira aí com um jogador que não aceita reserva, jogador de salário caro, jogador mais velho, em franca decadência no futebol dele, porque ainda que ele demonstrasse vontade muitas vezes, tecnicamente estava fraco. A gente comentava vários jogos, né, Leon? Eu lembro aquele Cruzeiro Palestina, a gente tá assim, nossa, o Dudu não consegue passar de ninguém, a gente conversando aqui no... Sim. Durante o programa, durante a live mesmo. Ele tomando decisão errada, não conseguia fazer um drible. Exato, jogador aí com contrato longo, é problema do Atlético, jogador que não respeita o companheiro, que não respeita o treinador, a hierarquia do clube e que não tem palavra. Então, felizmente, agora a gente pode voltar a falar dos nossos. Gabigol, do Wanderson, que é super profissional, do Vidalba, que tá se mostrando um cara altamente profissional, ainda que tem suas limitações, mas que tá jogando bem porque é profissional, porque é trabalhador, do Jardim, que pegou um Cruzeiro, o Cruzeiro do Dudu, o Cruzeiro que tinha o Dudu era uma bosta. O Cruzeiro que tinha o Dudu era horroroso, perdia pra todo mundo, o Dudu não ajudava em nada, não fazia um esforço pra correr e ajudar o Kaique. Agora, o Cruzeiro do Christian, um cara novo, tá começando aí agora, do Wanderson, já mais experiente, pouco badalado, mas que tá dando sangue, do Kaique, que é cria da Toca, que é um cria da Toca que até agora respeitou muito o Cruzeiro, do Lucas Silva, que é outro cria da Toca, assim como o Dudu, mas que tem um respeito imenso pelo Cruzeiro, que tá coitado. Às vezes ele assim, dá pra você ver que ele tá tentando correr ao máximo e ele não consegue, porque não é a característica dele, mas tá tentando e tá indo muito bem também. A gente fala desses jogadores e o Dudu é um problema do outro lado.